Se o desânimo está bagunçando a sua vida, roubando os seus objetivos, esse conteúdo é para você. E eu estive ao vivo com uma convidada, a Riane, que você vai conhecer ela daqui a pouquinho. E nós estivemos ao vivo falando sobre como superar o desânimo. O maior sabotador de metas, objetivos, de sonhos e o maior causador de o desânimo, ele rouba a fé das pessoas. O maior vilão sobre a fé em acreditar nelas mesmas, em acreditar sobre o que ela quer. Então, se você está passando por isso, se o desânimo está bagunçando a sua vida, te impedindo de avançar em várias áreas da sua vida, desânimo no seu casamento, desânimo na sua vida financeira, desânimo na sua carreira, desânimo no seu negócio, esse conteúdo vai te ajudar a sair desse estado emocional. Então, seja muito bem-vindo a esse conteúdo e nós vamos falar sobre como superar o desânimo, tá bom? A Ana está aqui, boa noite, Ana. A Aline também está aqui, boa noite, Aline, meu amor. Então, só me deem o retorno se o som e o vídeo está tudo certo, que daí nós vamos tocando. A, o cantinho da Deia tá aqui também, maravilhoso, maravilhosa ela. Nós nos hospedamos lá no cantinho dela, em Balneário Camboriú. Saudades, saudades, Maria. Bem-vinda aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Som e vídeo, tudo certo. Podemos começar. Como superar o desânimo? O José Vitor também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, se o desânimo está bagunçando a sua vida, impedindo você de avançar cada vez mais naquilo que você disse que iria fazer, que você se determinou, e o desânimo roubou a sua vontade, roubou seus objetivos. Então, eu estive ao vivo aqui com a Reane. E eu estou aguardando a nossa convidada chegar por aqui. E já vamos começar. Só aguardar nossa convidada chegar. Enquanto isso, eu quero saber de vocês. O que te causa desânimo? Você se encontra hoje com desânimo? O que mais está tocando a sua vida em relação ao desânimo? Você é uma pessoa que sente desânimo constantemente? Me diz aqui. O que te causa desânimo? Ou hoje você está nesse momento de desânimo, não sabe o que fazer porque o desânimo roubou toda a sua vontade, a sua energia, a sua disposição. Me diz aqui, como está hoje a sua vida? O desânimo tem tocado aí? Como superar o desânimo? Então vamos receber, a nossa convidada já está aqui. Boa noite, Rayane. Ela já está por aqui. Deixa eu ajeitar minha câmera para receber ela. Maravilha. Então, vamos nessa. Vamos receber a Reane. Já está por aqui. Ver como fica. Aceitar. Vamos ver se ela já está aqui. Muito bem. Boa noite, Reane. Olá, Seja muito boa bem-vinda. Deixa eu noite. subir também o meu que está cortando. Aí. Ajeitou agora, né? Tá Como que tudo você tá, bem? Reane? Tá bem? Tô ótima, e você? Tudo bem também. A família, tudo certo aí? Graças a Deus, tudo fluindo cada vez melhor. Maravilha. Tá tudo Que ok, bom. né? Retorno tá bom aí? E Uhum, aí, o tá pessoal sim. já tá O chegando? pessoal já tá chegando ali. Opa, parece que o meu suporte ele tá caindo aqui. O que será que tá acontecendo? Maravilha. Como superar o desânimo? Esse é um baita tema, não é não? Pra Baita gente tema trazer que aqui pra abre para muita reflexão, mas a gente quer passar aqui de uma forma simples, de uma forma leve, vai ser
uma conversa bem gostosa, como se a gente estivesse na sua casa. Você que está aí ao vivo com a gente, você está nos recebendo na sua sala de casa para a gente conversar sobre o desânimo, que hoje eu vejo que é um dos maiores vilões de objetivo, até porque nós estamos chegando a... Passamos aí do dia 20 de janeiro e já tem mais de 90% das pessoas que desanimaram dos seus objetivos, perderam de foco, já se esqueceram daquilo que estão buscando. Tudo por conta de um desânimo, porque o que a gente vai falar aqui não é um conceito de que, nossa, então a vida tem que ser um mar da Disney, né? Tudo festa, tudo felicidade. Não é isso. Mas é como você pode vencer isso. E ter a consciência de que. Tá colocando aqui. Peraí. Tenta colocar nesse daqui. Eu vou mudar aqui o meu suporte, tá? Só um pouquinho. Só esse daqui. Joga ali pro cantinho ali. Isso. E a gente volta nesse daqui. Aí. Esse aqui ficou melhor. Deu bom. Obrigado, mano. Isso. E ao vivo é assim mesmo. A gente faz teste, tava certo, a hora que tá ao vivo começa a dar errado. Como é que é isso? Mas, então, já passamos aí, chegamos no dia 20 e tantos de janeiro e tem pessoas que já desanimaram dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que falou, não, esse ano vai ser diferente. Mas a gente sabe que o batidão da vida, ele lá é uma rotina cheia de coisas e a gente se adapta muito rápido à mesma rotina. E às vezes é uma rotina que nos engole por completo. Como a gente se sente, como a gente pensa, como a gente se comporta. Então, tem muita gente, Riane, que por conta do desânimo vive o mesmo tipo de ano em todos os anos. Diz que agora vai, mas não consegue ter constância. O desânimo é o maior vilão de alguém que quer ter constância. É o maior inimigo de alguém que quer ter constância e que quer construir algo, né? Então, junto com você, a gente vai falar aqui como vencer isso, que é um estado emocional. Enfim, a gente vai ouvir toda a sua expertise. Mas, então, quem é você para o pessoal que ainda não te conhece? Quem é você? O que você faz? Da onde que você é? Conte um pouquinho da Riane. Tá, então vamos lá, né? Aproveitar enquanto o pessoal está entrando. Né? Quem está já participando, já aproveita, já compartilha, já coloca ali com Boa. 3, 4 amigas, amigos, porque esse tema, gente, é um tema muito bacana de a gente explorar aqui, né? Como o Igor falou, hoje a gente vai estar trazendo para vocês dicas práticas, né? Para você implementar aí no seu dia a dia, para você usar isso como uma ferramenta. Então, vamos lá. Atualmente, eu sou a Rê, terapeuta de mulheres. Então, hoje eu trabalho com esse nicho segmentado aí, onde eu acolho mulheres em diversos momentos de sua vida. Então, hoje eu estava até fazendo uma reflexão do porquê que eu faço o que eu faço. E aí, inclusive, foi aquela atividade, né, que me instigou a chegar a essas respostas, Igor. E eu preciso até te agradecer por isso, porque eu conseguia definir, de certa forma, um objetivo, né, para isso que eu coloquei como uma missão de vida, mas de repente eu me dei conta que era muito além do que ser uma terapeuta, de ouvir, de permitir, de certa forma, levar mulheres a ver novas perspectivas que sozinhas elas não conseguem. Né? Então, hoje eu trabalho aí, a minha abordagem terapêutica ela é mais voltada aí para uma abordagem comportamental.
Então, eu trabalho as travas mentais, né, que são, como você usou a palavra aí, como desânimo, como vilão, eu diria que são vilãs da prosperidade, de uma pessoa realmente crescer na vida quando ela Peraí que você soltou agora uma pérola. O desânimo é um dos vilões da prosperidade. Vou até anotar isso. Muito bom. Pronto, já vai pegando as chaves aí, que no decorrer da noite muitas chaves vão cair ainda. Então, hoje, o meu foco, ele também é muito voltado para a autoestima, né? Porque eu costumo dizer que hoje, se você não está conectado com a sua autoestima, você não conhece de fato quem é você, né? Mas não é o tema dessa live de hoje, então, assim, é só para trazer um pouquinho do que eu faço, né? O que eu utilizo aí nos meus acompanhamentos, na minha abordagem terapêutica. E, claro, né, usando todas as ferramentas que nós temos, PNL, neurociência, que eu sou apaixonada. Depois que eu entendi esse funcionamento de corpo e mente, e foi algo que aconteceu para mim, primeiro foi algo que eu queria me entender, eu queria respostas, e foram através dessas respostas que me trouxeram para esse caminho aí do desenvolvimento pessoal. Então, hoje, isso é, de fato, uma missão de vida. É aquilo que, de fato, me faz vibrar o meu coração, é aquilo que realmente traz um novo brilho para os meus olhos. Uau, então, que maravilha. é muito bom, inclusive, estar aqui hoje com vocês, né, nesse espaço, para a gente refletir sobre esse, não só um vilão, mas esse monstro que nós costumamos nutrir aí no nosso dia a dia, que é o desânimo. Né? Então, para quem está aqui, eu já quero começar a instigar. Eu gosto muito de falar e muitas vezes a qualidade do nosso resultado não depende das respostas que a gente busca, mas das perguntas. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer é que você precisa ser honesto com você mesmo. Então, para quem já está aqui na live junto aí com a gente, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que está aqui desanimado? Né? Quem que chegou, e quando eu falo desanimado, pode ser hoje, pode ser nessa semana, nesse mês, nesse começo de ano, ou esse desânimo já vem de um certo tempo. Quem é o corajoso que vai ter coragem de colocar aqui no chat? Eu tô desanimado, eu tô me sentindo desanimado. Até mesmo quem desanimou já dos objetivos que fez lá no comecinho do ano, que foi há 22, 23 dias, né? 23 dias, né? Então, poxa, a pessoa fez um objetivo e poucos dias depois ela desanimou. Como você colocou aqui, né? Que é eu gosto de falar que o desânimo, ele é um elefante na sala de casa que a gente se acostumou com ele. E por que eu cheguei nessa reflexão, Rê? Que eu quero fazer essa base da nossa conversa, né? Para a gente entender a importância da gente se questionar. Como você disse, muita da nossa mudança não vem das respostas, mas das perguntas. E, e o quanto hoje eu percebo, assim, em todos os ambientes, as pessoas que eu converso, elas estão perdendo a capacidade de se questionar. Poxa, eu tô desanimado, tá, mas por quê? O que está acontecendo? Elas simplesmente se acostumaram a ter um elefante na sala de casa. Ah, eu sou assim, então dá aquele pico e já cai de novo, dá aquele pico e já cai de novo. Ou seja, é aquele elefante na sala de casa que incomoda, mas nem incomoda tanto assim. Tô tocando a minha vida. Então, isso que você disse de a boa parte das mudanças vem das perguntas, é você ter a capacidade de questionar. Eu fiz 6 meses de filosofia e, assim, o quanto a filosofia ela instiga a gente a questionar aquilo que está acontecendo à nossa
ao nosso redor e na nossa vida. Então hoje, como que você quer sair de um estado de desânimo que vem bagunçando toda a sua vida, te colocando em ciclos de ânimo, desânimo, sabe? Sem se questionar. Você tem que se questionar o porquê que eu estou desanimado. O que está acontecendo? Pode ser um caminho emocional ou um caminho fisiológico. Às vezes é falta de vitamina no corpo, que também gera isso, sono desregulado. Enfim, é só um spoiler dos caminhos que pode acontecer da gente conversar aqui hoje. Mas você que está ao vivo aqui com a gente. Exatamente. Inclusive, você já deu spoiler aí de dicas e estratégias que uma pessoa pode estar usando aí para mudar esse estado, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o desânimo, Igor, ele é uma reação natural do ser humano. E aqui trazendo um pouco mais de neurociência, né? Então, assim como o medo, assim como diversas outras emoções, são circunstâncias. Quer dizer que não é anormal você estar em um dia desanimado. Porque você, é como você falou, quando você começa a se questionar, começa a se perguntar, por que eu falo da importância de você ser honesto com você mesmo? Isso é um pilar fundamental do autoconhecimento. E tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Santo Agostinho, e essa frase eu modelei e trouxe ela para a minha vida. Inclusive, eu falo muito isso nos meus atendimentos, nas minhas conversas terapêuticas, e eu trago muito essa questão. E ele fala o seguinte: conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, esse é um ponto fundamental. Primeiro, você reconhecer, para depois você ter condições de aceitar e transformar isso. Porque você só pode transformar algo a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você reconhece que aquilo merece, que precisa de uma mudança. E o desânimo é a mesma coisa. Inclusive, essa já é o primeiro passo para quem está desanimado. O que precisa fazer? Essa pessoa, ela precisa se perguntar: de onde que está vindo o meu desânimo? Será que é algo pontual? Ou isso está acontecendo com bastante frequência na minha vida? Será que é porque, de repente, eu não fiz uma boa entrega no meu trabalho, a minha performance não foi legal, eu tinha feito vários planos aqui, deram errado, né? Eu estou com um acúmulo de frustrações. É pontual, mas você precisa identificar de onde que está vindo esse desânimo, né? Para você poder, de fato, ir para o próximo passo, que é aceitar essa situação, porque o desânimo, ele é um estado, ou seja, ele é mutável. Você tem condições de mudar essa situação, inclusive é treinável. É uma forma de você, e aí vem para o segundo passo muito importante. Depois desse reconhecimento, vem o segundo passo, que eu costumo falar que é a técnica mais importante que existe, que é a decisão. Porque é algo que ninguém pode fazer. Eu não posso tomar uma decisão por você. Você não pode tomar uma decisão por mim. Cabe a mim somente ter essa autorresponsabilidade de fazer toda essa autoanálise e tomar uma decisão. E talvez você diga assim: nossa, Rê, mas é tão simples assim? Se você está desanimado, se você reconhece isso, se você identificou de onde está vindo, é um dia ruim, é comum. E aqui uma coisa que você falou, e é importante frisar também. A gente está falando do desânimo, que é uma resposta natural do ser humano. Eu não estou falando de algo mais severo, algo mais psicossomático aí, onde uma pessoa está aí em patologia. Eu estou falando de uma reação que todos nós temos em algum momento. Só que o que vai diferenciar é que tem algumas pessoas que costumam ficar muito mais tempo nesse estado do que outras. Porque isso vai depender da mentalidade dessas pessoas, desse gerenciamento de emoções dessas pessoas. Eu ia falar exatamente isso, que muitas pessoas se apegam ou se acostumam a estar nesse estado de desânimo. E
o primeiro passo que você disse, que é reconhecer o porquê, se é algo pontual ou se está sendo já é algo constante. E esse segundo passo de decisão, talvez seja o mais importante, isso se não for, né, dentro de tudo o que nós vamos conversar, que é a decisão de não se apegar a estar nesse estado. Que Exatamente. o porquê você, qual é a utilidade do desânimo na sua vida? Ah, eu tô desanimado porque eu quero atenção. Você vai ter que ver qual a utilidade do desânimo. Que pode ser algo pontual e eu não estou dizendo que nós que estamos aqui falando com você, nós vivemos em um parque da Disney. Nada disso. Mas é que quando vem, a gente já consegue lidar com ele. Isso. E Exatamente. um dia de baixa acontece com todo mundo. Mas a questão é não permanecer lá por muito tempo. Por muito tempo. Tomar Exatamente. uma decisão. Opa, eu estou aqui agora, é uma coisa pontual, eu não estou feliz, estou meio chateado, vou ter esse tempo, mas eu tenho que sair daqui rápido, porque senão eu vou me afundar. Porque a gente se adapta, né? A gente acaba tomando esse desânimo de estimação, né? Dando uma utilidade a ele, né? Isso é bem importante. E assim, né? Às vezes a gente acorda já nesse estado, né, Igor? Tem dias assim que a gente, em vez de ter descansado durante o sono, parece que a gente acorda muito mais cansado, né? Aquele momento que parece assim que toda a nossa energia desapareceu. Porque se a gente for pegar aqui a palavra, né, o substantivo desânimo, o que seria? Né? É uma ausência de motivação, é uma ausência de entusiasmo, né? Então, tem dias que a gente acorda nesse estado em que até aquelas coisas simples que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, essas coisas parecem se tornar sacrificosas demais para serem feitas, né? Então, esse é o momento de que essas dicas, essas estratégias que hoje eu vou compartilhar com vocês, aí juntamente com o Igor, onde você vai poder retomar esse controle emocional para você. Identificar se de fato isso é algo que está acontecendo com uma frequência na sua vida ou simplesmente é um dia que é reflexo de alguma situação, de alguma circunstância que você está vivenciando aí na sua vida, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer, se perguntar de onde está vindo esse desânimo e fazer esse reconhecimento para você poder ter condições de aceitar isso e transformar. O segundo passo é a decisão. Você quer continuar nesse estado? Você quer continuar sentindo esse desconforto? Porque é tão interessante que quando a gente fala assim, na questão de continuar, parece até ser duro ouvir isso. Talvez você diga assim, poxa, Rê, mas é óbvio que se eu tivesse que escolher, eu escolheria ficar feliz. Quem que vai gostar? Gente, mas é assim, vou contar uma coisa para vocês aqui que não sou eu que estou falando, é neurociência. É estudos comprovados. Nós, humanos, quando a gente atinge a nossa idade adulta, a gente tem uma tendência de se apegar a sentimentos ruins com mais facilidade. É o que a gente chama do apego ao viés negativo. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Você está ali no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro local, e você vê uma pessoa que geralmente é uma pessoa alegre, é uma pessoa descontraída, uma pessoa que está ali brincando. E nesse dia você vai lá conversar com essa pessoa porque você identificou que alguma coisa não está normal com essa pessoa. E aí você chega lá e, ô fulana, oi, e aí, como é que tá? E aí aquela pessoa tá ali, mais na dela, mais introspectiva. Aí o que acontece? Você usa ali a sua submodalidade, o seu sentido, e você já começa a perceber que a pessoa já está mais ali na dela, não quer muito contato e tudo. E aí você fica ali tentando, né, melhorar o astral dela, contando alguma piada ou fazendo alguma brincadeira. E de repente essa pessoa solta uma risada aí de forma espontânea. E a pessoa olha para você e fala, para! E você fala, ué, mas por quê? Ai, porque eu não quero rir, eu tô triste. Já aconteceu isso com você? Ou você já foi a outra pessoa? Então você entende
que você tá no estado de desânimo, você tá ali no seu estado triste e você não quer mudar esse foco. Porque exatamente esse é o outro passo muito importante que você precisa dar. É que quando você toma essa decisão, você precisa fazer algo para ser congruente com isso. E aí, Igor, é importante trazer assim o quanto que mente e corpo são conectados. Porque se eu tô triste, se eu tô desanimado, a minha fisiologia, ela vai responder a isso. Então eu vou ficar mais encolhida. Se eu sou uma pessoa muito falante, eu vou ficar mais na minha. Se eu falo um pouco mais alto, eu já vou falar um pouco mais baixo. Ou seja, as pessoas que geralmente convivem comigo, elas já vão perceber que tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou assim, geralmente. Então, o que acontece? Você precisa tomar essa decisão se você quer continuar nesse estado. E aí, se o ponto de congruência aqui é que eu tô triste, porque eu tô alimentando a minha mente aqui com alguma situação, né? Eu tô repassando aqui, eu tô sofrendo aqui emocionalmente, e aí o meu corpo, ele começa a receber esses sinais. Então, ele também começa a emitir, né, ali um comportamento de que eu estou triste. Só que se eu tomo uma decisão e falo, olha, não quero mais continuar assim. E aí é o terceiro ponto que é muito importante, que é quando você toma a decisão de não continuar daquela forma e você encontra um ponto de incongruência positiva. Porque se o meu corpo está respondendo à minha fisiologia, porque eu estou nutrindo a minha mente com coisa que está me deixando triste, desanimado, eu vou buscar fazer alguma coisa que está dentro do meu alcance, que venha romper esse sentimento que eu estou tendo. Então, faz sentido? Então, eu vou buscar, por exemplo, se eu gosto de ver alguma coisa mais motivacional, então eu vou assistir um vídeo mais motivacional, vou ouvir um podcast ali que me coloque mais para cima, ou então eu vou ficar rodeada de pessoas que eu gosto, que me façam sentir bem, que me façam rir. Ou seja, eu vou estar rompendo essa barreira. E aqui é um ponto que parece até como se fosse uma manipulação, né? Ah, mas poxa, como assim? Eu tava triste e de repente eu posso, de uma hora para outra, ficar feliz? Sim, Sim. é exatamente, é nessa simplicidade que acontece. E é por isso que eu falei, você precisa reconhecer, você precisa decidir e você precisa fazer alguma coisa, algum movimento para você sair disso. Eu, nos dias de baixa, que você disse que já acorda com desânimo, né? Eu tenho uma playlist de música no YouTube que são essas músicas que são gatilhos, porque aquelas músicas me vêm algumas memórias de momentos que eu estava feliz e que o meu cérebro ele pegou aquilo como algo bom. Então, essas músicas, como você disse, é algo instantâneo. É simples. O que vai mudar o teu jogo é a decisão. Porque quando eu sei que eu já acordei mais xoxo, o negócio já... Putz, a cabeça não tá boa, o corpo tá... Coloca essa música, o estado fisiológico Ele acompanha. puxa a memória que ativa um gatilho e eu já mudo. Em questão de 2 a 4 músicas, já sou outra pessoa. Então é uma questão de decisão e não se acostumar com esse elefante gordo na sala, né? Que é estar sempre com o desânimo. Então faz Exatamente. muito sentido isso. E talvez você tenha alguma coisa que você gosta, seja música, atividade física, alguma dança, sei lá, cozinhar, não sei, né? O que você costuma a fazer quando você está meio desanimada aí? Bom, teve uma época que isso acontecia com muita frequência, né? Então, assim, foi um momento que eu estava ali em processo de mudança, literalmente, não só de mudança de carreira, mas mudança de cidade, né? Porque hoje eu moro em Curitiba, mas até 2 anos atrás eu morava em outra cidade, fazia outra coisa, tinha uma outra profissão.
tinha um outro estilo de vida que eu tenho hoje. Então, assim, eu lembro que 2023 foi um ano que foi muito desafiador por conta desse processo de mudança. E foram várias fases, na verdade, né? Mas uma das coisas... Então, assim, quando eu vim, logo que eu cheguei, eu vim com foco para estudar para concurso público. Então, foi algo novo, era novo para mim. Então, eu tive que ali buscar uma orientação, uma mentoria para me ajudar como conseguir mais rápido o resultado que eu queria. Então, era muito desanimador, porque era algo que exigia muito esforço da minha parte. E é exatamente isso que acontece quando a gente fica muito tempo nesse estado de desânimo. Você começa a se esforçar demais. Esses esforços, eles não vão corresponder aos seus resultados. E aí você começa a entrar em conflito interno. Esse conflito vai gerar uma autocobrança extrema para você, porque é o momento em que você vai estar sentindo uma pressão de várias nuances aí, seja uma pressão interna, emocional com você mesmo, seja uma pressão familiar, uma pressão, enfim. Aí você vai buscar algum tipo de recompensa, alguma coisa para tentar trazer um alívio para você. Aí você vai para a rede social, aí começa a olhar, parece que todo mundo está feliz e a sua vida tá uma merda. E aí piora mais ainda. Você fica pior. Exatamente. Então, assim, eu não gostava de atividades físicas. Então, assim, até por conta da minha rotina de trabalho, que era bastante exaustiva. Então, não me adaptava com a musculação na época, né? E também, então, às vezes à noite, quando eu chegava, eu fazia uma caminhada dentro do lado do condomínio, né, que eu morava, me sentia segura, então eu fazia uma caminhada ali. Só que quando eu mudei de cidade, quando eu estava nesse processo, aonde que eu fui buscar o meu refúgio? Na atividade física, né? A princípio, foi algo que era mais por questão do que eu via e não gostava, que isso tem muito a ver com a autoestima aí. Foi um momento em que esse processo foi acontecendo aos poucos comigo. Mas eu lembro que chegou um momento, Igor, que eu estudava de 6 a 8 horas por dia e eu ficava contando as horas para chegar aquele horário que eu poderia ir treinar. Porque era um momento assim, que esvaziava a minha mente, era um momento assim, que, de fato, o meu corpo ficava cansado, mas o que a atividade física nos traz, nos proporciona, né? Todas essas químicas aí que são liberadas no nosso corpo, isso trazia um conforto para mim. Então, a princípio, eu usei isso como uma válvula de escape para tentar fugir daquela minha rotina, que era duro demais, ou seja, eu tinha que me esforçar demais para manter aquilo ali. Então, eu comecei a usar a atividade física, inclusive a musculação, como uma válvula de escape, né? Então, isso é uma forma também, porque, gente, a gente precisa ter movimento corporal. O nosso corpo, ele é programado para se movimentar. Então, quando eu movimento meu corpo, eu também estou movimentando a minha mente. E aí já existem vários estudos, né? A medicina tradicional, medicinas alternativas, tudo comprova que a atividade física é uma das formas mais eficazes de melhorar aí o seu humor, a sua qualidade de vida, né? Trazer um lifestyle mais saudável aí para você. Então, essa é uma outra dica prática, uma estratégia que você deveria adotar como uma obrigação diária para a sua vida. Não é nem como algo como eu fazia como uma válvula de escape. Só que por mais que eu tenha começado com digamos assim, com o objetivo errado ali, mas por eu fazer várias e várias vezes, por eu de fato me identificar e começar a olhar aquilo não como algo tão esforçoso, mas como algo apreciável para mim, algo prazeroso, isso se tornou parte da minha vida. E hoje, gente, eu não consigo ficar sem treinar. Eu tenho que tirar o meu dia ali, no meu dia eu tenho que ajustar ali um momento para eu poder ir para a academia. Então, assim, é importante ter esse movimento corporal, né? Uma obrigação diária aí para sua vida, como uma forma de você começar a sintonizar aí mente e corpo. Porque nesse momento você vai estar extravasando tudo. A sua mente, aqueles pensamentos, aquelas autocobranças, e tudo fica mais leve, né? Então, consequentemente, o seu sono também vai melhorar. Exato. Mas só
eu odeio academia, meu Deus, eu detesto puxar ferro, não Só em suporto, falar de academia já dá um desânimo, né? exatamente. Ah, só de falar já fico desanimada. Gente, não precisa ser nada tão radical, né? Ah, como o Igor falou agora há pouco, uma caminhada que você faz ali ao ar livre, uma música que você gosta, que você começa a dançar, um tempo que você tira para fazer um alongamento de qualidade, realmente estando presente, não é aquela coisa que você faz prestando atenção em tudo que está acontecendo, mas é algo que você está concentrado, fazendo ali, bem feito. Tudo isso, gente, já vai começar a produzir outros sinais químicos aí no seu corpo. Né? Então, esse é um pilar bem importante, para quem quer vencer aí esse desânimo, esse estado, também pode começar a adotar aí para sua vida. A Rosa acabou de confirmar aqui, ó. Me aconteceu isso. Não me faça rir porque eu estava brava. Mas sendo que a melhor coisa naquele momento era rir. Para sair do estado, às vezes, uma relutância de relaxar. Exato. E é exatamente isso que a Reane disse, que a nossa mente, depois de uma certa idade, ela se adapta em questão muito rápida a sentimentos negativos. E é por isso que nós nos tornamos mais negativos mais rápido do que positivos. Por conta dessa adaptabilidade rápida que nós temos. Exato. E quando você falou de atividade física, de se colocar em movimento, aposto que teve gente, mas sair. Eu chego em casa 7h30 da noite, cansada, me dá um desânimo, ter que mudar de roupa e sair, caminhar. Tá vendo? É esse espírito de relutância que vem tomando conta da sua vida. Você vai chegar aonde com isso? Quer tanta coisa, mas está se acostumando com isso? Exatamente. Cai lá no segundo ponto, de decisão. Exato. Mas o meu corpo me dá um desânimo, fico sem autoestima, nem dá gosto. E você se acostumou com isso. Você se acostumou com o elefante gordo, rosinha, todo fofinho na sua sala e você tá aí, aceitando ele, porque é uma decisão. E tá aqui, ó, relutância de relaxar. É uma relutância. Então, se colocar em movimento é fantástico. No começo, eu fui forçado a fazer corrida com a minha esposa. Mas depois eu comecei a gostar daquele negócio, porque eu saía de lá, sabe? Energizado. Exatamente. E corria muito, muito, muito. Exatamente. Então, o quanto o desânimo, ele vai roubando até mesmo as soluções de muita coisa que você quer. Às vezes você está passando por algum perrengue que está te desanimando e às vezes a atividade física ela vai te despertar soluções novas que você fala, puxa, eu nem tinha pensado nisso. Tudo por conta de se colocar em movimento. Exatamente. Porque o que acontece? É o momento que você está fazendo uma reconexão, né? O seu corpo com a sua mente. E uma das coisas que a gente precisa entender e que é muito difícil, né, com a nossa rotina, com a nossa correria, com tanto de informações que a gente absorve, é que muitas das vezes, quando a gente está ali tão envolvido num determinado problema, numa situação, a gente quer uma resposta, só que enquanto a nossa mente tiver um turbilhão, a gente não vai ter essa resposta. Porque a resposta ela vai aparecer quando a gente estiver com a nossa mente calma. E para isso, a gente precisa dar os comandos certos para isso, né? E assim, não é, talvez possa parecer fácil de dizer assim, mas para vocês é fácil, né? Você já tem essa experiência, né? Já estuda aí autoconhecimento, já... Gente, não exatamente. Hoje, tudo é decisões na nossa vida. Hoje eu escolho como eu quero me nutrir, a minha mente, o meu corpo, né? Então, assim, que tipo de informações eu quero ficar ouvindo logo quando ela ocorre? Porque o que acontece? Às vezes você está ali fazendo as suas coisas, se arrumando para ir para o trabalho, e aí está com a TV ligada ali no jornal e começa a aparecer um monte de notícias ruins, não sei quantas pessoas que morreram, não sei quantos acidentes. Por mais que você diga assim, mas eu nem estou prestando atenção, aí você se engana.
Porque nós temos uma capacidade de absorver isso de forma inconsciente, mais de 44 estímulos. Por mais que você diga assim, não, eu não estou assistindo, mas o seu subconsciente, ele não está filtrando. Ele está pegando essas informações. E aí passa o dia, você vai deitar, aí na hora que você coloca a cabecinha ali no travesseiro, pá, vem aquela manchete. Ah, carreta bateu não sei quanto, morreram não sei quanto. Você começa a absorver um monte de informações negativas, um monte de notícias ruins. E aí, qual é o comando que você vai estar dando para sua mente antes de você dormir? Muitas vezes você nem consegue relaxar, os pensamentos acelerados o tempo todo. Mas aí, quando você dorme, você tem noção do que você está levando para o seu subconsciente? Porque a maioria das vezes a gente age de forma consciente, mas a maioria dos nossos comportamentos, das nossas ações são guiadas pelo nosso subconsciente. E essa é uma parte muito importante para a gente poder fazer esse filtro. E aí, como é que você vai estimular a sua criatividade? Como é que você vai ter boas ideias aí para o seu trabalho? Se você está nutrindo a sua mente com coisas negativas. Então, esse é um outro ponto que você precisa começar a adotar aí para sua vida. Né? Saber o que tipo de coisas que você consome. Né? Porque nós somos movidos a energia. E como é que eu restabeleço energia? A partir do que eu como e através do meu sono. E aí tem muita gente, Igor, que fala assim, ah, mas eu fico tranquila, eu durmo 3, 4 horas aí, isso não influencia nada, no outro dia eu tô de pé. Ainda. Porque a gente tem uma coisa que é chamada relógio biológico, né? E a gente se ouve falar muito aí de ciclo circadiano, né? Quer dizer, cerca aí de um dia. É claro que nem todo mundo tem 24 horas, tem pessoas que têm picos de produtividade diferentes, tem pessoas que funcionam melhor, reagem melhor pela manhã, outras depois do meio-dia, outras já são mais noturnas. Ok. Se você não sabe isso, você precisa saber, isso é importante para você. Isso faz parte de autoconhecimento e você precisa identificar qual é o teu pico de produtividade. Ah, mas por que isso é importante? Porque é nesses momentos que, se você trabalha, que nem a gente com digital, ou se você é estrategista, se você, enfim, trabalha em alguma coisa que exige pensar muito, boas estratégias, é esse momento que vai estar aberto para você. Mas você tem que ter um estilo de vida que caiba, que seja saudável, né? Um sono aí regulado. Você precisa se Exatamente. alimentar bem. A alimentação a gente nem precisa mais falar, né? Eu acredito que, Eu com ia tanta falar informação disso. da importância, a alimentação é algo que todo mundo sabe que é essencial aí para nossa sobrevivência, para nossa qualidade de vida. Rê, o pessoal está comentando aqui, na verdade está perguntando, você está com o notebook do lado ou com algum outro celular? Eu não tô ouvindo esse eco que o pessoal tá falando. Eu tô Não sei. ouvindo, mas eu não tô com nada aqui para dar eco. Às vezes é algum bug mesmo, então às vezes é alguma coisa dentro da plataforma. Eu do lado de cá tô te ouvindo bem, né? Sim, Então, eu também. então era só isso, só para a gente conseguir dar uma atenção a isso que o pessoal tá comentando aqui. Não, eu tô fazendo pelo celular, inclusive. Né? Pois é, eu tô te escutando bem, não sei, né? Às vezes tem coisas que a gente não tem controle, né? É. Muito bem. E Bom, eu ia então a gente falar, falou aí de movimento, né? O movimento aí corporal, falamos aí dessa importância de ter um básico bem feito, né? Trazendo aí atividade física, um sono regulado, uma boa alimentação. E é claro que a gente não pode deixar de falar do quê? Daquilo que de fato faz sentido para a gente, né? Que são as nossas metas. Isso, Igor, é um outro ponto que leva as pessoas a um estado de desânimo com muita, assim, muita facilidade, vamos dizer assim. Porque quando a gente começa a trabalhar com algo que não é realista, e de novo vem aquele ponto que você se esforça demais,
e o seu resultado ele não corresponde a esse esforço. Então, você falou aqui que nós estamos aí há 23 dias do novo ano e tem pessoas que já começaram a desanimar, já começaram a baixar essa motivação, né? Tudo aquilo, aquelas promessas que fizeram lá no começo, e isso não está acontecendo. Por quê? Será que de repente você não fez uma meta muito ambiciosa para o seu momento? Não que não seja importante você ter essa missão, mas para o seu momento, para aquilo que cabe no seu momento agora. Será que você não colocou algo que está muito acima? Porque isso também gera frustrações e essas frustrações elas vão se acumulando e isso vai trazendo também um estado de desânimo, né? Então, é um outro ponto fundamental que você precisa ter é você trabalhar dentro daquilo que você é capaz de fazer, para que você consiga estar acessando a sua motivação. Então, tudo que eu falei aqui, gente, todas as questões que eu trouxe aqui para vocês, para gerar de fato essas reflexões, vocês percebam que não é algo que exige de você um treinamento de alta performance, que existe um investimento alto em uma formação. Tudo isso que eu trouxe para você, você tem acesso através dos seus recursos internos. Então, tudo isso que nós falamos, todo esse movimento, corpo e mente, isso vai te dar condições aí de você acessar o que você tem de melhor dentro de você, através das suas escolhas, através das suas tomadas de decisões. E aí, Igor, quero trazer uma coisa assim que eu aprendi muito, algo que quando eu comecei a implantar isso na minha vida, eu comecei a ver realmente resultados significativos. Eu acho que todo mundo que está aqui já em algum momento ouviu falar da teoria do 1%. Eu uso muito isso, fazendo 1% melhor a cada dia. Mas você entende de fato o que significa ser 1% melhor a cada dia? E eu vim entender melhor essa teoria quando eu li esse livro aqui, né? Hábitos Atômicos. Eu acho tão legal porque ele explica de uma forma assim tão didática que não tem como você não entender de fato o que significa essas mudanças que acontecem de forma graduais, mas que acumuladas ali ao longo prazo, isso faz essa grande diferença. Então, assim, é mais ou menos isso. Se você toma uma decisão, se você decide ser bom em 1% todos os dias, ao longo de um ano, de 365 dias aí aproximadamente, você, até o término desse ano, você estará melhor 37 vezes. Da mesma forma que se você tomar a decisão de não fazer nada, de regredir, você vai ter um declínio que vai chegar a quase zero ao término desse ano. Então, é interessante que o meu namorado, ele também é terapeuta, né? Então, tem vezes que a gente tem ali uns papos bem cabeça. E teve um dia que ele me fez assim uma pergunta que gerou assim um triplex na minha cabeça, né? Ele me perguntou, porque eu sempre comento com ele sobre essa questão do 1%, né? Geralmente quando a gente treina, fala, 1% hoje, foi 1% melhor hoje. E aí ele me fez uma pergunta, ele lendo também lá a literatura dele, né? E a gente compartilha muito isso, ajuda muito um ao outro nesse sentido. E ele falou assim para mim, me diz uma coisa, quanto que é 1% de 24 horas? Aí eu já fiquei assim, já me explica aí que eu quero saber. Não sei. Eu não sou muito boa de exatas, né? O meu negócio é mais humanas aqui. Então eu falei, vai logo me falando. Mas ele já estava com a resposta pronta. E ele falou assim, olha, é basicamente isso aqui. 1% de 24 horas é equivalente aí a 15 minutos. Então, se você se propor a pegar 15 minutos do seu dia, fazer um investimento em alguma coisa que você queira ficar bom, seja desenvolver aí uma nova habilidade, seja você ficar melhor naquilo que você já faz, enfim, qualquer coisa que você queira melhorar e você aplicando aí 15 minutos do seu dia, você já vai ter um ganho, você já vai ter uma evolução aí absurda, porque a gente não vai olhar para aquilo que acontece de forma muito pequena, porque essa parte que não é tão notada, muitas vezes não é tão valorizada. Mas se você não deve olhar para isso de forma isolada.
Mas aí você precisa ter essa constância e olhar para o tempo que você vai estar fazendo aquilo repetidas vezes, né? E não é à toa que nós aprendemos por repetição. Então, se você vai repetindo, vai ficando bom, vai lendo, vai estudando, isso serve para tudo, gente. Isso serve para o seu primeiro dia de academia, isso serve para o seu primeiro dia de dieta, isso serve para o primeiro dia que você decidiu começar a estudar. Isso serve para tudo. Você começa com 1%, vai melhorando 1% todos os dias. E quando você perceber, que resultado fantástico que você está tendo, né? A colheita que você já vai estar tendo ali, por investir 1% no seu dia ou ali na sua semana. Mas é tudo decisões. Exato. Que bacana você assim, porque ninguém para pensar, né? 1% de 24 horas. Eu tomei uma decisão enquanto você tava falando aí desse 15 minutos por dia, né? Eu tomei algumas decisões aqui dentro desse 15 minutos por dia, que é o que eu posso fazer todos os dias por 15 minutos. E veja só, tudo que nós compartilhamos aqui não é nada que, nossa, tem que fazer um curso de 8, 20 mil reais. Tá tudo acessível a você. Quanto que custa você pegar a sua roupa, o seu tênis e caminhar, correr, fazer alguma atividade física, fazer algum alongamento dentro de casa, escutar alguma música. O quanto Entende o quanto é tão simples? Eu não estou dizendo que é fácil você ter esse combate dentro do que a tua mente quer te puxar para o conforto, para o conhecido, e você se colocar em ação, nessa ativação, esse modo em movimento. Então, o que você pode fazer por 15 minutos por dia? Eu coloquei aqui, estudar copyright por 15 minutos, que é um texto persuasivo, chamadas persuasivas, chamadas que chamam a atenção, que é um ponto que eu tenho ainda a ser um pouco melhor. Então, enquanto você estava falando ali de 15 minutos e tal, eu fui tomando decisões, e você que está aqui nos ouvindo, faça isso também, porque não basta só você ficar nos ouvindo aqui lindos, nossa, que coisa maravilhosa, e você não decidir. Você precisa decidir. E eu já tomei duas decisões aqui, que é estudar copyright por 15 minutos por dia e a outra é alongamento. Eu tenho muitas dores nas costas e eu sei que é por falta de alongamento, mas daí a gente fala, mas demora muito. 15 minutos. Ei, 15 minutos. Eu gasto 15 minutos mexendo em rede social, não sei. Exatamente. Às vezes até muito mais, né? Porque Exato. não fazer um investimento do seu próprio tempo, né? E aqui, por falar em investimento, né? E a gente já encaminhando aqui para o nosso final, né, Igor? O outro ponto fundamental, que é uma dica estratégica aí, é realmente você ter uma conexão social e emocional, né? Então, por que que acontece? Nós, biologicamente, nós somos seres vinculativos. Né? O que isso quer dizer? Que a gente precisa do outro para sobreviver. Né? Então, a gente precisa se sentir pertencente a algo que realmente nos traga sentido para a nossa vida, faça sentido. Participar de um grupo que o que é falado lá vai de encontro com os valores, né? Que é basicamente o que a gente busca. Aí, o que eu vejo? Eu coloquei essa live no meus stories, né? Já tem, assim, desde o início, desde quando a gente combinou que íamos fazer essa live. E o que eu percebo? Que muita gente, às vezes, elas parecem que elas têm um comprometimento, né? Que elas querem fazer alguma coisa, mas chega na hora de fazer esse investimento, e aqui a gente está falando de uma forma geral, seja de tempo, algo que de fato pode mudar a vida delas, porque às vezes é uma sacada, é uma palavra que é dita ali, uma virada de chave, a pessoa, isso já reforça, como você falou,
Eu falei dos 15 minutos que representam 1%, você já tomou decisões, você já colocou o que você queria fazer aí no seu papel, né? E a partir de agora, colocar isso como um compromisso e ter a constância de fazer ali dia após dia. Então, assim, pessoas que muitas vezes mandam mensagem ali para mim, perguntando alguma coisa, querendo alguma coisa, mas, por exemplo, eu não vejo que essas pessoas entraram aqui, apesar de que tá congelado aqui para mim algumas coisas, eu nem sei quantas pessoas que tem aí, mas enfim. O que eu quero dizer é que, assim, quando se trata de algo mesmo, para alguém tomar uma decisão e gerar uma mudança na sua vida, essa pessoa ela já tem que estar mais do que sangrando, né? Eu costumo falar que as pessoas elas só realmente escolhem a dor da mudança quando elas não suportam mais o estado que elas estão. Então, muitas vezes a pessoa ela fica ali nesse estado de desânimo, seja por N situações, e muitas vezes essa pessoa ela não tem uma rede de apoio, ela não tem com quem conversar, ela não tem uma amizade em quem ela possa contar. Nos meus atendimentos, uma das coisas que eu ouço muito é que pessoas falando assim, olha, eu não tenho amigas, porque eu trabalho com mulheres, né? Então, eu não tenho amigas, eu não sei fazer amizade, é como se eu não conseguisse me conectar. E aí vem aquela questão de que parece que quando a gente se torna adulto, isso fica um pouco mais difícil, né? E aí aquela pessoa vai acumulando todos esses sentimentos, todas essas coisas para ela, para si mesma, achando que elas vão dar conta de tudo isso sozinhas. E aí o que acontece? Elas até dão conta, mas até um certo ponto. Depois de um tempo, elas vão começar a ter as consequências disso. Por quê? O corpo, ele aguenta até uma certa parte, depois ele vai começar a emitir sinais. Antes de ele parar de uma vez, ele vai emitir sinais de que ele está precisando de ajuda. E muitas vezes essas pessoas não dão ouvido, elas não ouvem o seu corpo, elas não ouvem o pedido de ajuda que o seu subconsciente está pedindo. Por quê? Não querem incomodar, carregam essa crença de que elas dão conta sozinha, de que elas são independentes, de que não precisam de ajuda. E no final das contas, quando elas estão muito lascadas mesmo, é quando elas realmente se dão conta de que elas não são tudo aquilo que elas imaginavam que eram. E sabe por que eu estou falando isso, Igor? Porque eu vivi isso. Então, esse sentimento, para mim, é muito conhecido. Eu lembro que até 2022 para trás, né, eu era bancária, eu tinha quase 10 anos de carreira aí de banco, e eu fazia terapia já tinha uns 4 anos, e é claro que era uma outra abordagem ali, mas me ajudava, né? Mas nesse sentido de desabafar, né, de pegar um problema e jogar ali no colo da minha psicóloga, e sair um pouco mais leve. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava apenas aliviando uma dor que eu não queria tratar, mas talvez não era nem porque eu não quisesse, era porque de fato eu não estava no ambiente certo, com as pessoas certas, eu não tinha a mentalidade que eu precisei desenvolver para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu fazia tudo errado. Eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava das minhas decisões, eu não cuidava da minha mentalidade, da minha espiritualidade. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no declínio. Eu tive que ficar doente ao ponto de pagar pessoas para me ajudar, para cuidarem de mim, para eu entender que tudo aquilo que eu achava que eu era uma mulher fodástica, que eu era uma mulher independente, não servia para nada. Porque por mais que eu tivesse ali recurso, por mais que eu tivesse um certo dinheirinho na conta, mas aquilo não preenchia o vazio emocional que eu carregava. E quando que eu tive de fato essa sacada? Quando eu entendi que a gente não dá conta sozinha, que a gente precisa do outro, que a gente precisa estar se conectando com pessoas que possam de fato gerar valor na nossa vida. Foi quando eu realmente tomei a decisão de cuidar, de olhar para mim, de entender as minhas feridas emocionais, de entender por que eu tinha tais comportamentos. E eu precisei investir. Ninguém sentou comigo numa sessão de 1 hora e resolveu a minha vida. Foi mais de 1 ano nessa jornada. E foi aí que a gente se conectou, foi num desses eventos que a gente está aqui hoje, né?
mas porque eu tomei uma decisão. A dor de continuar do jeito que eu estava sendo insuportável do que passar por todo um processo de mudança. Não só de cidade, não só de carreira, mas de versão, de pessoa que eu era. E eu não me reconheço mais naquela versão. Então eu vejo que hoje muitas mulheres, elas sabem, elas sentem esse chamado de que elas precisam de ajuda, mas elas ainda não pararam para ouvir isso. Tem gente que acha que terapia é fraqueza, né? Fazer terapia é porque está na modinha, os artistas, os influencers comentam, fazem terapia e parece ser bonito. Mas a terapia ela é muito mais além do que isso. Ela é uma ferramenta que ela ajuda as pessoas a mergulhar em si, tratando de coisas pontuais que, se elas não pararem para olhar, isso vai arrebentar com a vida delas mais lá na frente. Então, assim, quando a gente fala na questão de a gente estar entregando um conteúdo que a gente pagou caro para a gente hoje poder ter essa autoridade, para a gente poder ter esse dinamismo aqui de falar sobre isso, mas é porque a gente resolveu investir nisso, porque a gente sentou a bunda na cadeira para ouvir alguém que já estava lá. E aí a gente entrega hoje esse conteúdo aqui e aí muitas pessoas não aproveitam essa oportunidade, né? Então, eu acredito que tudo que nós falamos aqui, se a pessoa realmente pegar parte disso, ou pelo menos uma dessas dicas estratégicas aqui, e começar a colocar na sua vida, firmar um compromisso consigo mesmo, eu quero ver se isso não vai trazer um resultado diferente do que você está acostumado a viver aí na sua vida. Exato. Mas faça mais do que isso. Tome decisões. E eu li uma frase que mexeu muito comigo e eu guardei, porque eu gosto muito de frase e acho que eu mais me identifico, eu trago aqui para o meu acervo pessoal. Que ele diz assim, ó, não dá para chegar ao destino certo com combustível errado. Então, se o desânimo é o combustível que está te impulsionando para alguma coisa, eu acho que eu não preciso te dizer nada. Porque a pílula mágica aqui, de fato, são as suas decisões. E foi um prazer estar aqui com vocês. Não sei se você vai falar mais alguma coisa para a gente fazer o fechamento, mas o que eu tinha para falar, a mensagem que eu tinha para transmitir hoje aqui para vocês, para quem esteve aqui, para quem vai assistir essa live, foi essa. Maravilhoso. Não vou complementar. Maravilhoso mesmo. Você comentando, né, que hoje a gente consegue compartilhar porque a gente teve essa capacidade de se questionar, de ser inconformado com a sua situação e falar, chega, precisa mudar isso. Você, como disse ali, você era bancária, então a maioria do pensamento de manada pensa que bancária está resolvido na vida. E você não, você se tornou inconformada com a sua situação naquele momento. E então você que está vendo esse conteúdo ou pelo Instagram ou pelo YouTube, se você que está aqui pelo YouTube, já curte esse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário também, tá? E você que está nos vendo pelo Insta, deixa aqui embaixo também o seu comentário, compartilha essa live, essa nossa conversa que foi muito gostosa mesmo. E se a pessoa hoje que se encontra nesse estado de desânimo aplicar o que compartilhamos, volta aqui e nos conte o que aconteceu na sua vida após você tomar a rédea da sua vida e falar, chega, eu preciso tomar a rédea da minha vida e eu não me conformo mais com esse elefante rosa e gordo sentado na sua sala, que é o desânimo. Então, até porque Oi. Eu ia dizer, né, até porque o desânimo ele não vai definir quem a pessoa é, mas sim as decisões que ela toma aí no seu dia a dia. Exatamente. Maravilha. E como que o pessoal te acha? Porque esse conteúdo ficou salvo também no YouTube. Como que o pessoal te acha? Você tá com algum curso aberto, alguma coisa aí? A chance é agora de fazer
o seu pitch, porque Tô tudo com a na minha vida agenda é um... aberta, né? Eu voltei com tudo esse mês de janeiro aí. Inclusive, né, Igor, nós estamos aí nesse movimento Janeiro Branco, que, para quem não sabe, é um movimento de conscientização de saúde mental. Né? Então, é o que eu costumo falar: invista naquilo que você tem de mais importante na sua vida, que é a sua saúde mental. Afinal, sem saúde mental, você também não vai ter saúde física, porque, como eu falei, mente e corpo são conectados, funcionam como uma unidade. Em algum momento, o seu corpo vai começar a ter os sintomas, os sinais de que ele precisa de ajuda. Né? Então, você pode me achar no Instagram, sou Realmeida, o meu Instagram. Não tenho, esse ano eu vou migrar para o YouTube também, Igor, se Deus quiser, mas no momento eu estou ainda criando o meu canal ainda lá, mas hoje os meus contatos mais é através do Instagram, né? Lá na minha bio tem o meu contato, né, pro meu WhatsApp. Se você entrar lá, você vai ver que tem o contato para falar comigo. E eu tô com a minha agenda aberta, né? Tenho alguns horários ainda, porque eu voltei a atender esse mês de janeiro e quero cada vez mais contribuir aí com mulheres que precisam de orientação, mulheres que estão cansadas de viver na sua condição atual e querem romper esses padrões. É comigo que você tem que falar, que eu Exato. posso te ajudar. Confiem, vai estar em boas mãos. Só pela qualidade da nossa conversa aqui, ela passa e assim, eu conheço ela pessoalmente, a gente está afunilando mais os nossos laços também, né? Apesar de ter começado mal, né? Dado Isso é uma, uma outra live, é uma outra conversa, né? para um outro momento a gente Exato, compartilha essa parte, porque nem tudo são flores, né, minha gente? Que a vida exatamente. real é assim que funciona. Exatamente. Então, você que veio pelo perfil da Rê, seja muito bem-vindo à minha sala de casa. Você que veio do meu perfil, já segue a Rê. Lá tem muito conteúdo bom, muita coisa relevante que vai impactar o seu destino. Pode ter certeza disso, tá? E vice-versa, você que é do público da Rê, gostou de mim, fez sentido também, Exato. já vamos nos seguindo É. aqui, tá bom? Rê, eu queria uma última coisa tua, que essa eu costumo fazer com todo mundo que vem aqui, porque é algo que sai de dentro do coração, é algo que sai com muita verdade. Se você pudesse mandar um áudio de 1 minuto para 8 bilhões de pessoas nesse momento, essas 8 bilhões de pessoas vão receber esse áudio no WhatsApp delas. Qual seria a sua mensagem? A minha mensagem para todas as pessoas, eu vou usar, porque eu acho que ela vai resumir tudo o que eu preciso falar. Eu vou usar a frase do Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Não tem uma outra forma de você buscar tudo aquilo que você busca fora, senão dentro de você. E uma outra coisa que eu quero deixar registrado, que eu peguei isso num evento e trouxe para minha vida, e quando a gente fala de desânimo, né, o que é o oposto do desânimo? Muita gente vai falar é o ânimo. Vamos mais além? Vamos falar entusiasmo? Porque eu aprendi que uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro dela. Então, que você possa ser uma pessoa entusiasmada todos os dias na sua vida. E o autoconhecimento, ele traz essa liberdade, que eu tenho certeza que o que você não conhece é o que te aprisiona. Porque a partir do momento que você realmente investir em você, em se conhecer, em se reconectar com a sua história, você vai realmente poder ser livre em todas as nuances da sua vida. Uau! Sensacional. Sensacional.
Agora, para o pessoal que está ao vivo aqui com a gente, ou você que está vendo esse conteúdo depois, em qualquer uma das plataformas, vamos fazer a nossa foto, Rê? Já vamos Temos uma salvar foto? a foto. E daí, marca lá no Instagram, @sourealmeida, né? Uhum. E @o Igor Oliveira, tá bom? Tá, O perfil da Rê vai estar salvo aqui embaixo na descrição desse vídeo também, tá bom? Qualquer Você coisa vai você fazer pode... a foto aí e me manda? Isso. Deixa eu Tá bom. ajeitar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí, Oi? feito. Obrigado, Rê, pela sua disponibilidade, pelo baita conteúdo que você deixou hoje aqui. Deus abençoe muito a sua vida, o seu caminho, a sua família, a sua casa. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, os seus negócios sejam muito fecundos. Amém. E que a sua mensagem possa chegar a milhões de pessoas. Amém. Foi um prazer também poder compartilhar aqui esse espaço com você. Tenho certeza que fez muito sentido. E vai fazer ainda mais, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar a mais pessoas. Porque não importa, né, a quantidade, mas realmente para quem que essa pessoa, para quem que essa mensagem precisa chegar. Então é isso que eu acredito. E se você gostou desse conteúdo, já curte, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Rê, a porta do lado de cá tá sempre aberta, sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, algum lançamento, pode chamar. Tamo junto, tá bom? Obrigada, igualmente. Beijo, Rê. Boa noite, gente. Tchau, Bom tchau. descanso. Gente, bom Tchau. descanso aí.